Do profeta Isaías, capítulo 1, versos de 1 a 20. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de andar ser feridos? Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nenhuma coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas como óleo. A vossa terra será assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu sou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Continuamos a aprender sobre culto. Estamos falando aqui de culto, de um povo que se apresenta diante de Deus. É Isaías, profeta de Deus, que está falando. Isaías, irmãos, ele profetizou sobre todo o Israel, os reinos do norte e do sul, mas mais sobre Judá, os reinos do sul. E pela mão dele, durante os seus 40 anos de ministério, passaram 4 reis. Esses reis estão elencados nos versos 1 e 2.
Ele profetizou por volta do ano 740 a.C. Falamos um pouquinho sobre ele alguns domingos atrás, quando nós falamos sobre Isaías capítulo 6, o ano da morte do rei Uzias, ano 740. Pois bem, é neste ano que começa o ministério dele, e ele vai profetizar, falar de Deus por cerca de mais 40 anos. Ele é um homem que ele tem uma dura missão. Ele é porta-voz de Deus no momento crítico do povo de Israel. O povo de Israel, como nós muito bem sabemos, irmãos, era um povo que alternava constantemente a sua vida espiritual. Era uma vida espiritual de gangorra. Às vezes eles estavam muito bem e estavam lá em cima. E quando estava tudo bem era uma maravilha, mas aí rapidamente eles se esqueciam de Deus. E aí então eles, quando se esqueciam de Deus, a vida era terrível. Mas Deus nunca deixou de falar ao seu povo. Mas eis que chega um momento na altura da vida do povo de Israel, em que o testemunho deles lá fora, eles trazem também para um momento de culto. E Deus envia, Deus levanta um profeta para dizer: olha, não podemos continuar dessa maneira. Há a necessidade de uma mudança, há a necessidade de uma transformação. E por que isso? Porque isso está fazendo parte não apenas da vida lá fora, mas isso está afetando o culto. E como estamos estudando sobre culto, irmãos, nós queremos retirar aqui dessa passagem, dessa porção das Escrituras, da profecia de Isaías, alguns pontos para a nossa reflexão sobre a necessidade que temos, irmãos, de olhar para a nossa vida, olhar para o nosso testemunho, olhar sim para o nosso culto. Na noite de hoje, nós queremos fazer uma observação, irmãos, um convite. É o mesmo convite que Deus fez por meio de Isaías para o seu povo. Um convite à vida, um convite ao culto. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que Deus, no culto, Deus está chamando a atenção do seu povo para dizer: parem o que estão fazendo e deem ouvidos à voz do Senhor. Parem o que estão fazendo e deem ouvidos à voz do Senhor. Volte o seu olhar para o verso de número 2. O verso de número 2 diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Agora o verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. E o último verso que nós vimos, o verso 20. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Interessante isso aqui, irmãos, esses 3 versos, porque logo no segundo verso ele diz: ouçam, céus e terra. Ele chama a natureza testemunha a palavra de Deus. Depois no verso 10 ele está falando aos líderes e ao povo. E lá no verso 20 ele está dizendo: não sou eu, Isaías, quem está falando, é Deus. A boca do Senhor o disse. Porque todo esse discurso, irmãos, convenhamos, é um discurso pesado. As palavras de Deus aqui são muito duras. E geralmente sobra para quem? Para o mensageiro. Geralmente o mensageiro é que tem a missão de entregar a mensagem. E quem está diretamente falando com o povo é o mensageiro. Então é natural que o povo pegue bronca do mensageiro. Então ele fala: olha, quem está falando é Deus. Mas há a necessidade de se parar. Vocês precisam dar ouvidos à voz de Deus. O que estava acontecendo aqui no meio do povo de Israel, irmãos, é que a vida distorcida, o desconhecimento de Deus, a falta de compromisso com Deus, tudo isso era tão grande, era tão comum, que, como eu tenho falado nesses últimos domingos, o incomum passa a ser comum. E como isso é comum, e como todos fazem, e como ninguém chama a atenção, isso, a tendência é a perpetuação desses rituais,
dessa vida de distanciamento diante de Deus, mas é hora de dar um basta nesse comum. Nós não somos um povo comum, nós somos um povo de Deus, é diferente. Portanto, irmãos, a primeira lição que nós aprendemos aqui na hora do culto é preciso parar e ouvir Deus. Há uma voz, e essa voz não é a voz de Isaías. Isaías está apenas então somente entregando uma mensagem. Há uma voz por trás de Isaías. A boca não é de Isaías, é palavra de Deus. Há a necessidade de pararmos para darmos ouvidos à voz do Senhor. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós observamos que aquele tipo de culto que estava sendo prestado naqueles dias, por volta do ano 740, mas bem antes disso, estava deixando o Senhor Deus perplexo diante da insensatez do seu povo. Era um culto que estava deixando Deus perplexo pela insensatez do seu povo. Volte o seu olhar para o verso de número 3. E no verso de número 3, Deus vai fazer um comparativo muito duro. Deus diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que Deus está fazendo esse comparativo aqui, irmãos, repito, é um comparativo pesado. Ele está dizendo: os animais conhecidos ou tidos como irracionais entendem, conhecem, seguem. O meu povo, que ouve, que tem compreensão, não entende, não me conhece. É um povo que se recusa a estudar, é um povo que se recusa a dar ouvidos. E exatamente porque se recusa a dar ouvidos, eu estou perplexo, porque eu vejo os animais seguindo os pastores, eles conhecem os seus rebanhos. O manjedouro é um lugar de comer, um lugar onde tem alimento, o resto de alimentos e baba de animal. O animal vai para lá, ele sabe onde tem um alimento, mas o povo de Deus desconhece o seu Senhor. Não liga, ignora. A relação com Deus é de ignorar as orientações do Senhor, e isso deixa o Senhor perplexo. O nosso Deus, irmãos, é um Deus misericordioso, mas chega um momento em que Deus fala: parem, vocês precisam ouvir, vocês estão me deixando perplexos. Culto, irmãos, que deixa Deus perplexo é terrível. Pode agradar aos homens, mas não sobe ao trono da graça do Senhor. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que os pecados dominaram as mentes, os corações e as atitudes do povo de Deus. Os pecados dominaram mentes, corações e atitudes do povo de Deus. Volte o seu olhar para o verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. A expressão ai, ela já está prenunciando um grande julgamento, uma grande punição. E é com essa expressão que o Senhor Deus vai revelando o que ele sabe sobre o povo, que achava que Deus não sabia. Então, quando ele no verso anterior está dizendo: o meu povo não me entende, o povo não me conhece, ele está dizendo: eu conheço todos, eu conheço cada célula de cada pessoa. Então Deus está dizendo: eu não tenho como me agradar desse culto, porque a vida está repleta e dominada pelos pecados. Irmãos, o pecado, quando toma a mente é que controla o corpo. Então, naturalmente, tudo do corpo vai obedecer aquilo que a mente está direcionando. O povo de Israel estava entendendo que Deus não iria castigá-lo. O povo de Israel entendia somente que Deus era misericordioso, e qualquer coisa que fosse feita para Deus estava valendo, desde que você cumprisse os protocolos habituais. Não, Deus acusa o pecado do povo. Uma quarta lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos,
é que o povo não percebe as consequências dos seus próprios erros. O povo não percebe as consequências dos seus próprios erros. Volte o seu olhar para os versos 5 e 6. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Deus está enviando sinais da sua reprovação. Deus está, como nós costumamos dizer, apertando as orelhas do povo. Deus está mandando sinais para dizer: gente, voltem-se para mim, olhem para cá. E não estavam se apercebendo dessas circunstâncias. Ali, no caso do povo de Israel, irmãos, era uma situação de causa e efeito. Ali, naquele caso, sim, era. E Deus estava visitando. E o propósito de Deus não era o castigo pelo castigo. O propósito de Deus é: voltem-se para mim, olhem para mim, percebam-me, ouçam-me. E isso tudo ao mesmo tempo em que toda a comunidade se dirigia ao culto, nada mudava. Deus percebe o mal que há em nós. Nós é que nós não percebemos isso. Uma quinta lição que nós aprendemos, irmãos, é que o inimigo penetrou sorrateiramente no meio do povo. O inimigo penetrou sorrateiramente no meio do povo. Versos 7 e 8. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Vocês não estão percebendo que com muita facilidade os inimigos já invadiram os muros, penetraram nos campos e estão devastando as lavouras de vocês na frente de vocês, e vocês não reagem? O povo precisava parar com tudo aquilo e tomar uma atitude. Por isso o clamor: ouvir, ó céus e terra, ouçam príncipes, ouçam povo. É Deus quem está falando: parem. É preciso parar. Por vezes, irmãos, nós não percebemos que as nossas brechas estão muito abertas. O inimigo, irmãos, ele não precisa de um portão escancarado para invadir uma cidade. Ele não precisa. Se tiver, tanto melhor. Mas ele não precisa disso. Uma pequena brecha é suficiente. O inimigo é astuto. O inimigo, irmãos, estava campeando, ganhando terreno no meio do povo de Israel. E Deus fala: na frente de vocês, vocês sabem. O inimigo, irmãos, passou a ser amigo. O inimigo, irmãos, passou a ser comum. As atitudes do inimigo, estava tudo bem, nada estava de errado. E Deus fala: vocês não vão reagir, vocês não vão mudar. Eu estou enviando isso, vocês não percebem. O inimigo também, vocês ainda não estão atentos. Vamos adiante, irmãos. A lição de número 6. A despeito de todo esse quadro, irmãos, a despeito de tudo isso, o Senhor se mantém fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A despeito daquele quadro, Deus permanece fiel. Volte o seu olhar para o verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que deteve a mão de Deus sobre todos foi a fidelidade de alguns, porque Deus sustentou alguns. Ainda havia ali, irmãos, alguns que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Ainda havia um remanescente fiel, e o Senhor, vendo a fidelidade daqueles, suportou e segurou a sua ira final, por amor daqueles, e pela fidelidade daqueles poucos,
todo o povo foi poupado. O nosso Deus, irmãos, é um Deus misericordioso. Ele contempla, Ele sabe o que se passa com cada um de nós. Ele vê a totalidade, Ele vê, mas Ele vê também a individualidade. Deus conhece a fé de cada um, Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece as intenções de cada um, e isso não é pouco diante de Deus. O Senhor retém a sua mão de pesá-la pela fidelidade dele para consigo mesmo e de alguns para com ele. Uma sétima lição que nós aprendemos desse texto, irmãos, é que a despeito da misericórdia do Senhor, ainda havia práticas repugnantes aos olhos do Senhor, e essas práticas precisavam ser retiradas. Vamos observar agora algumas práticas repugnantes aos olhos do Senhor, que precisavam ser retiradas. Versos de 10 a 15, o texto é longo, mas precisamos tratar deles. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do Senhor, nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros, gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de bodes, de cordeiros nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, sábados, convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. E ele prossegue. Deus vai falando, irmãos, aqui muito diretamente sobre o culto, a assembleia solene, o momento dos sacrifícios, o momento em si em que o povo oferecia os sacrifícios pelo perdão dos seus próprios pecados, para obter perdão da parte de Deus. E Deus disse: para. Como dizem os jovens hoje, para que está feio, está feio. Chega, basta. Vocês estão achando que basta apenas fazer alguns protocolos, cumprir alguns protocolos e tudo bem? Não definitivamente. Ele vai tratar disso, irmãos, e ele vai pontuar certas coisas que o povo, de tão comuns que são, não as percebe como incomuns e detestáveis. Porque não havia compromisso com Deus. Eles entendiam que a vida, irmãos, ou o culto, era apenas o cumprir de tabelas, o cumprimento de situações, fazer certos rituais, repetir certas frases, fazer certas coisas. Isso era suficiente. E Deus diz: não. Parem com isso. Tem uma expressão aqui, irmãos, no verso 12. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu? O só pisardes os meus atos. Isso significa, em um bom português, assim: quem mandou vocês me cultuarem? Vocês acham que eu preciso disso? É isso. Um português bem claro. Com isso, Deus deixa claro o seguinte: palavras não me convencem. Choros não me convencem. Nada disso do que vocês estão fazendo, nada disso é útil diante de mim. Existe, irmãos, uma situação que Deus está dizendo: eu quero de vocês mais do que isso. E o povo achava que aquilo que era o correto. A oitava lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, que Deus deixa muito claro: o que é essencial no culto, irmãos, é uma vida de santificação. É uma vida de santificação. Os versos 11 e 12, nós já os lemos, nós não precisamos relê-los, mas ele está dizendo: eu estou farto disso. Parece ser uma palavra dura, e é. Imagina Deus dizer assim: eu estou cansado quando vejo vocês se reunindo, quando eu vejo vocês saindo da casa de vocês,
para o templo, para o lugar de adoração, ai, credo. É isso que Deus está dizendo, a palavra é muito clara. Mas, no olhar, na ótica do povo de Deus, está tudo bem. E Deus diz, não está tudo bem, porque isso é para mim. E se é para mim, eu não aceito. Precisamos subir o sarrafo. Subir o sarrafo aqui, irmãos, eu tomo essa expressão daquela modalidade esportiva que a gente geralmente vê nas Olimpíadas, que é o salto com vara. Então, o atleta está bem ao longe, está com a vara nas mãos, ele corre uma determinada metragem, porque tem um sarrafo lá em cima que ele precisa saltar sobre ele. E quando alguém que tem maior ou melhor disposição está vendo os seus oponentes, ele manda subir o sarrafo, ou seja, aumenta o nível de exigência. E aqueles que não conseguem, na terceira tentativa, são eliminados. Pois bem, Deus está dizendo: o sarrafo é mais alto do que aquilo que você está pensando. O sarrafo é mais alto. Vocês precisam entender que o sarrafo é bem mais alto, a exigência é muito maior. Deus não quer, irmãos, nada além de um coração quebrantado, um coração contrito. E Ele vai deixar isso claro nos versos seguintes. O Senhor deseja, na 8ª lição, uma vida de santificação. Uma 9ª lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos. Deus não quer de forma nenhuma, e Ele ensina isso, Deus não quer que cultos e celebrações sejam realizadas apenas para cumprir agendas ou preencher calendários de tradições de quem quer que seja. Deus não quer que cultos e celebrações sejam realizados apenas para cumprir agendas e preencher calendários de tradições. Versos 13 e 14. Não continueis a trazer ofertas vãs. É uma oferta, mas não vale para mim. Ofertas vãs. O incenso é para mim abominável. O incenso, irmãos, aqui é incensário com perfumes para aquela oferta ser agradável ao Senhor. Até porque, irmãos, vamos combinar aqui que o cheiro de carne queimada era muito forte. Então o incenso ajudava também nisso. Mas era algo aromático diante do Senhor. Deveria ser aceito. É como se você estivesse não diante de um Chanel número 5 ou um bom perfume, mas era como se você estivesse diante de algo que lhe causasse asco. Para Deus aquilo não era bom. Prosseguindo, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Ele diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ele está falando do culto, quando o povo se reunia para prestar culto ao Senhor. Porque a vida não era uma vida de santificação, a vida não era uma vida no altar do Senhor. Então Deus não quer, irmãos, que o culto seja feito de qualquer maneira, e Ele vai dizer isso claramente. Não adianta cumprir as agendas. Olha, semana que vem a festa de Pentecostes, hein? Vamos lá. Não é isso. Da mesma maneira, traduzindo para os dias de hoje, irmãos, isso também tem implicações culticas, porque é o espírito do culto, é o espírito do adorador diante do Deus que merece ser adorado. Então, há uma necessidade, irmão, de se rever todas as coisas. Por isso eu volto ao primeiro tópico: parem e ouçam. Parem e ouçam. Uma 10ª lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Deus rejeita veementemente esse tipo de ajuntamento e tudo o que ali é praticado em seu nome. O verso de número 15 é cabal. Quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Quanto mais vocês oram, menos eu ouço. Eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então ele está se referindo a práticas fora do lugar cultico. Ele está falando do dia a dia, ele está falando do testemunho daqueles homens na lavoura, ele está falando daqueles homens dentro de casa, ele está falando daqueles homens no trajeto para o trabalho, ele está falando da vida fora do culto.
E como os irmãos muito bem sabem, se não há vida, se não há culto na vida, não há vida no culto. É isso que Deus está dizendo. É um ajuntamento, mas não sobra. É aquilo que nós costumamos dizer, não passa do teto. Essas palavras são duras para o povo de Israel. 11ª e penúltima lição, irmãos: a essência da prática da comunhão deve ser refletida no culto. A essência da prática da comunhão deve ser refletida nesse culto. Versos 16 e 17: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei e a fazer o bem. Eu acho bacana essa palavra, aprender, essa expressão, aprender a fazer o bem. É possível aprendermos. Precisamos aprender. O povo precisa aprender. Parem, ouçam, façam, aprendam. O povo, como disse Deus, o animal conhece, mas o meu povo não me conhece. O povo de Deus precisa aprender que é possível aprender. O povo de Deus precisa aprender que é necessário aprender. O povo de Deus precisa aprender que ele tem que aprender. Caso contrário, haverá as repetições dessas festas, dessas luas, desses sábados, de todos esses cerimoniais que Deus fala: ai gente, para que está feio. Precisamos aprender. Onde vamos aprender? Com o Senhor. Onde vamos aprender? Nas Escrituras. É Ele que é o Senhor, é Ele que é o adorado. Então, se eu quero adorá-lo, eu preciso conhecer o adorado. Preciso saber de que maneira eu o adoro e como ele deve ser adorado. Precisamos aprender a fazer isso. A última lição da noite, a 12ª, irmãos: o caminho de volta ao Senhor é único, é o caminho do arrependimento. O caminho de volta ao Senhor é único, é o caminho de volta ao arrependimento. Versos 18 a 20. Vinde, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus inicia essa palavra por meio de Isaías dizendo: parem, ouçam todos, parem as máquinas, mudem. E ele está dizendo: voltem, mas aprendam. Nós não aprenderemos, irmãos, se não voltarmos. Nós não seremos aceitos diante de Deus se não aprendermos, se não nos voltarmos para esse Deus. Nessa série de estudos, irmãos, sobre aprendendo a cultuar a Deus, temos visto vários textos, várias passagens, mas a ênfase é sempre a mesma. A ênfase é: precisamos conhecer a Deus, porque é a Ele que nós adoramos, e o culto é para Ele. Então, quando Deus está dizendo: voltem, que haja arrependimento e haverá perdão, é isso que Ele está querendo da sua igreja, é isso que Ele quer de cada um de nós, que nós nos voltemos, mas que nós paremos para pensar. E naquilo que nós ainda não estamos aprendendo, aprendamos. Observem bem o título da nossa série: Aprendendo a cultuar o Senhor. E o texto diz: aprendam a fazer o bem. Irmãos, toda a igreja deve ser aprendente. Precisamos aprender. Há muitas coisas que são feitas em nome de Deus, e são mesmo, e são feitas mesmo. E nós estamos deixando uma coisa muito clara aqui, aliás, Deus está falando muito claramente, que mesmo do seu povo eleito, Ele diz: eu não aceito isso. A forma como está, a vida da forma como está, não. Precisamos de fato, irmãos, parar. Penso eu que a igreja evangélica precisa desta palavra, a palavra de Deus. Precisa parar. É preciso parar para refletir no que tem sido feito, nas ofertas que têm sido feitas.
nas partes culticas que têm sido feitas. E como falamos hoje na Escola Bíblica Dominical, aqui hoje nós falamos sobre as igrejas da Galácia, Paulo deu uma bela bronca na igreja, porque era uma igreja que não se posicionava. Da mesma maneira, hoje a igreja precisa aprender a se posicionar. A igreja precisa. Sem temor, porque é uma igreja que está aprendendo a cultuar o Senhor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que, conforme vimos com Jonas no texto, é um Deus que demonstra misericórdia. Onde quer que nos encontremos, onde quer que estejamos, quando clamarmos ao Senhor com o coração contrito, Ele vai nos ouvir. A igreja evangélica brasileira precisa sim parar e clamar ao Senhor. Precisa sim parar e aprender do Senhor. Porque os animais estão se mostrando mais sábios do que muitos que estão dentro das igrejas. Que isso não ocorra conosco. Que a igreja evangélica brasileira se volte para o Senhor. Que a igreja evangélica brasileira veja as Escrituras, aprenda com as Escrituras. E que esse nosso Deus continue a nos ensinar a cultuar. Aprendamos, pois, irmãos, a cultuar ao Senhor. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.